Crítica textual em defesa da fé cristã. A historicidade dos evangelhos no primeiro século, refutando as falácias de alguns desinformados. Não é de hoje que teólogos e acadêmicos liberais afirmam que não temos nenhuma prova dos evangelhos escritos no primeiro século. Com essa afirmação irresponsável, eles induzem muitos leigos a desacreditarem da autografia dos apóstolos sobre a mensagem de Jesus Cristo. Pois se os evangelhos não tivessem sido escritos por testemunhas oculares do primeiro século, logo teria sido uma redação editada por pessoas se fazendo passar pelos apóstolos. Então a mensagem do evangelho não seria crível, tampouco assertiva. Na internet existem inúmeros professores, acadêmicos, teólogos e ateus desprovidos de fontes, que arrebanham multidões com essas falácias. Por isso, em nosso tempo, se faz necessário refutar e levar cativo toda a altivez que se levanta contra a verdade. Eis aqui o meu esboço sobre os fatos que reafirmam a historicidade dos evangelhos diretamente fixados dentro do primeiro século. Aqui nós temos a Epístola de Barnabé, que data entre 70 e 100 depois de Cristo. E nós podemos ler no capítulo 4, verso 13, o seguinte: como está escrito, muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui temos o testemunho de Barnabé, um documento do primeiro século que faz menção à passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. E declara que tal passagem está escrita, ou seja, nos dias do escritor, no primeiro século, o Evangelho de Mateus já era conhecido como um documento escrito. Então está aqui o texto da Epístola de Barnabé, aqui ó, em grego, ó, podemos ler, hos, egraptai, polun, oligoi, eklektoi, né? O texto grego da Epístola de Barnabé, está aqui, fonte, códices sinaíticos. A leitura de Barnabé data do primeiro século, podemos atestar a leitura em grego, como está escrito, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Está aqui ó, o texto em grego da Epístola de Barnabé. Também temos Papias, que viveu entre 60 e 130 depois de Cristo, bispo do primeiro século. Ele escreveu, na verdade, Eusébio de Cesareia, comentando sobre a obra dele, de Papias, na História da Igreja, capítulo 3, está aqui, ó, ele vai dizer: Marcos, o intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor, mas, mais tarde, Pedro. Ora, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar em oferecer uma composição ordenada das sentenças do Senhor. Marcos não nos enganou escrevendo conforme recordava. Tinha somente uma única preocupação: nada negligenciar do que tinha ouvido e nada dizer de falso. Então está aqui a afirmação de Papias de Herápolis, né? Um bispo do primeiro século, deixando claro que o Evangelho de Marcos foi escrito pelo próprio Marcos, que foi intérprete de Pedro. Aqui temos a declaração objetiva e direta do bispo do primeiro século, que diz que o Evangelho de Marcos foi escrito por ele mesmo no primeiro século. Ele também declara que Mateus escreveu os ditos de Jesus em caracteres hebraicos, mas que ambos são obras originárias do primeiro século, sendo o texto de Marcos uma narrativa repassada a ele pelo próprio apóstolo Pedro, que foi testemunha ocular da obra de Jesus Cristo. Temos aqui também ó, Clemente de Roma, 95 depois de Cristo, em sua Epístola aos Coríntios, capítulo 13, parágrafo de 1 a 2, ele disse: portanto, tornemo-nos humildes, irmãos, deixando de lado toda a ostentação, o orgulho, o excesso e a ira, e cumpramos o que está escrito, pois assim diz o Espírito Santo: não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, procurando e praticando o direito e a justiça. Antes de mais nada, recordemos as palavras ditas por Jesus:
mestre da equidade e grandiosidade. Pois foi ele que disse isto: sede misericordiosos para obteres misericórdia. Perdoai para que sejais perdoados. Assim como fizerdes, assim vos será feito, da forma como derdes, assim vos será dado. Do modo como julgardes, assim sereis julgados. Como fizerdes o bem, assim vos será feito. Então está na Epístola de Clemente de Roma, Epístola aos Coríntios. O abençoado Clemente, escritor cristão do primeiro século, também fez uma menção aqui e uma referência direta ao Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos de 36 a 39. Usando o título está escrito. Na sequência ele recorda uma frase advinda do profeta Jeremias, capítulo 9, verso 23. Alguns críticos liberais objetam que aqui Clemente não está considerando o texto de Lucas um documento escrito, mas tão somente a referência do profeta Jeremias. Contudo, eles esquecem do recurso literário chamado elipse, frequentemente utilizado por autores eclesiásticos, quando usam um substantivo para ligar duas orações, que é o que ocorre aqui. Clemente usa o vocábulo está escrito, para contrair tanto o dito do profeta Jeremias quanto a fala de Jesus, segundo narrou São Lucas. A segunda sentença, por já estar subentendida, não tinha necessidade de novamente o escritor mencionar para a afirmação de Cristo o prólogo está escrito. Isso é frequente nas dissertações dos pais da Igreja, inclusive em outros escritos de Clemente de Roma. Então temos aqui também o Papiro 64. Contém os versos de 7 a 33 do texto de Mateus capítulo 26, o Papiro Magdalen. Este é o fragmento de manuscrito mais antigo que possuímos do Evangelho, data de 50 a 68 depois de Cristo. Portanto, sendo uma prova indiscutível do texto do Evangelho de Mateus em grego já no primeiro século. Tá aqui, ó, são fragmentos. Esse papiro 64 são fragmentos do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Justino Marte, escritor da patrística do início do segundo século, em sua obra Primeira Apologia, ele escreveu: os apóstolos, em suas memórias que chamamos de Evangelho, nos transmitiram a recomendação de Jesus, que Jesus lhes fizera. E aí, etc, etc. Aqui temos mais um testemunho de um pai da igreja antigo, no início do segundo século, escrevendo que os evangelhos em seus dias eram referidos como memórias dos apóstolos. E essas memórias eram provenientes do primeiro século, visto que Justino escreveu isso já no início do segundo século. Temos aqui agora o Papiro 104, um fragmento do Evangelho de Mateus, capítulo 21, contendo fragmentos do mesmo. Em grego, um sial koiné. Este é mais um antigo testemunho do Evangelho de Mateus. O papiro é datado entre 130 e 140 depois de Cristo. Foi encontrado no Egito. Prova essa de sua rápida circulação. E mais uma vez, como esse fragmento é apenas uma cópia antiga, concluímos que o seu original é muito mais antigo, podendo logicamente remontar ao primeiro século. Temos aqui o Papiro 52, esse é muito conhecido aí, Papiro John Rylands, né? Papiro 52 contém o capítulo 18, contém 6 versículos do capítulo 18 do Evangelho de João e é datado em 125 depois de Cristo. Aqui, ó. Contém 6 versículos do Evangelho, capítulo 18, os versos de 33 a 38, sendo, portanto, o mais antigo testemunho manuscritológico para o texto segundo a narrativa do Evangelho de João. Sendo esse papiro uma cópia do texto joanino, que consensualmente é datado em 125 depois de Cristo, então seu original, logicamente, tem de ser mais antigo, remontando sua origem ao primeiro século. Afinal, uma cópia não pode ser anterior ao original. Conclusão: diante desses fatos irrefutáveis, a única conclusão viável é que, de fato, os evangelhos são redações do primeiro século, escritos por testemunhas oculares, no caso de Mateus e João, e por discípulos destas testemunhas, Marcos e Lucas. Os ateus e liberais progressistas podem ignorar o quanto quiserem esses fatos documentais, porém, e continuarem a espalhar suas mediocridades na internet. Porém,
Os fatos permanecem irrefutáveis. Cuidado, igreja, com esses professores, esses acadêmicos anticonservadores, liberais, progressistas. Com esses dados, nós desafiamos qualquer acadêmico a provar o contrário. A verdade sempre se impõe. Crítica textual em defesa da fé cristã. Aqui a historicidade dos evangelhos no primeiro século, refutando as falácias de alguns desinformados.